Paz seja convosco. Existem sim alguns versículos bíblicos cujo número desse versículo é igual ao número do capítulo do livro e também do número de palavras que existe nesse versículo. Como exemplo, podemos citar a Bíblia na versão de Almeida, revista e atualizada, que apresenta 14 versículos em toda a extensão bíblica com essa característica. Podemos analisar o livro de Gênesis, o versículo 16 do capítulo 16, ele apresenta 16 palavras. O versículo 30 do mesmo livro de Gênesis, do capítulo 30, também apresenta 30 palavras. Já o capítulo 29 e o versículo 29 do livro de Deuteronômio apresenta 19 palavras. E assim vai. O livro 2 Reis, capítulo 16, versículo 16, com 16 palavras. O livro de Jó, capítulo 10, versículo 10, que apresenta 10 palavras. O livro de Isaías, no capítulo 28, o seu versículo 28 é composto de 28 palavras. Mas isso não é só no Velho Testamento. O Novo Testamento também apresenta livros com essa característica. O livro de Mateus, o versículo 20 do capítulo 20 apresenta 20 palavras. O livro de Marcos, o capítulo 10, no versículo 10, tem apenas 10 palavras. O livro de Lucas, o versículo 22, do capítulo 22, tem 22 palavras. E vai. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 8, com 8 palavras. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, o versículo 24, do capítulo 24, tem 24 palavras. No livro de Romanos, o capítulo 12, no versículo 12, vamos encontrar apenas 12 palavras. Ainda no livro de Romanos, o versículo 16, do capítulo 16, encontramos 16 palavras. E por fim, no livro de Apocalipse, no capítulo 16, o versículo 16 apresenta 16 palavras. Então são ao todo 14 versículos, cujo número desse versículo é igual ao número do capítulo do livro e também o número de palavras que esse versículo contém. Amém.